Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e mais um dia aqui com você para juntos estudarmos, lermos o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos começar do parágrafo 2030, o tema é a Igreja Mãe e Educadora. Nós vamos ver como que a Igreja cuida de nós e na verdade eu acho que a gente já está vendo desde o dia que a gente começou esse projeto de ler aqui, né? Porque esse catecismo é um cuidado da Igreja conosco. Eu peço ao Espírito Santo que nos dê a clareza de entendermos esse cuidado da igreja conosco, de suscitar em nós um amor pela igreja, de sabermos defender a igreja, de sermos igreja e vivermos para a igreja. Tudo aquilo que compõe a igreja é necessário para nós, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida pessoal e para a nossa caminhada rumo ao céu. Amém. Parágrafo 2030. A Igreja Mãe Educadora. É na Igreja, em comunhão com todos os batizados, que o cristão realiza sua vocação. Da Igreja recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Da Igreja recebe a graça dos sacramentos que o sustenta no caminho. Da Igreja aprende o exemplo da santidade, reconhece a figura e a fonte da Igreja. Em Maria, a Virgem Santíssima, discerne-a no testemunho autêntico daqueles que a vivem, descobre-a na tradição espiritual e na longa história dos santos que o precederam, que a liturgia celebra no ritmo do santoral. A vida moral é um culto espiritual. Oferecemos nossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus, no corpo de Cristo que formamos e em comunhão com a oferta de sua Eucaristia. Na liturgia e na celebração dos sacramentos, oração e doutrina se conjugam com a graça de Cristo para iluminar e alimentar o agir cristão. Tal como o conjunto da vida cristã, a vida moral encontra sua fonte e seu ponto culminante no sacrifício eucarístico. Vida moral e magistério da Igreja. A Igreja, coluna e fundamento da verdade, recebeu dos apóstolos o solene mandamento de Cristo de pregar a verdade da salvação. Compete à Igreja anunciar sempre e por toda parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto exigirem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação eterna, ou a salvação das almas. Quando nós vemos, a igreja se posicionando com questões do mundo, o Papa, por exemplo, começou uma guerra, o Papa faz um pronunciamento, tudo isso tem a ver com o que está escrito aqui, que a gente acabou de ler. O magistério dos pastores da igreja em matéria moral é exercido ordinariamente na catequese e na pregação, com o auxílio das obras dos teólogos e dos autores espirituais. Assim foi sendo transmitido, de geração em geração, sob a proteção e a vigilância dos pastores, o depósito da moral cristã, composto de um conjunto característico de regras, mandamentos e virtudes que procedem da fé em Cristo e são vivificados pela caridade. Esta catequese tem tradicionalmente tomado por base, ao lado do credo e do Pai Nosso, o decálogo que anuncia os princípios da vida moral, válido para todos os homens. O romano pontífice e os bispos são os doutores autênticos dotados da autoridade de Cristo, que pregam ao povo, a eles confiado, a fé que deve ser crida e praticada. O magistério ordinário universal do Papa e dos bispos, em comunhão com ele, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. O grau supremo da participação na autoridade de Cristo é assegurado pelo carisma da infabilidade. Esta tem a mesma extensão que o depósito da revelação divina. Estende-se ainda a todos os elementos da doutrina, incluindo a moral, sem os quais as verdades salutares da fé não podem ser preservadas, expostas ou observadas. A autoridade do magistério se estende também aos preceitos específicos da lei natural, porque sua observância, exigida pelo Criador, é necessária para a salvação. Recordando as prescrições da lei natural, o magistério da Igreja exerce parte essencial de sua função profética de anunciar aos homens o que eles são verdadeiramente e recordar-lhes o que devem ser diante de Deus. A lei de Deus confiada à Igreja é ensinada aos fiéis como caminho de vida e verdade. Os fiéis têm, portanto, o direito de serem instruídos nos preceitos divinos salvíficos que purificam o juízo e, com a graça, curam a razão humana ferida. Têm o dever de observar as constituições e os decretos promulgados pela legítima autoridade da Igreja. Então não é um oba-oba não, né? Tem gente que acha que é uma farra, né? Mas existe
um cuidado, um carinho, direitos e deveres. Mesmo que sejam disciplinares, tais determinações exigem a docilidade na caridade. Na obra de ensinar e aplicar a moral cristã, a Igreja necessita do devotamento dos pastores, da ciência dos teólogos, da contribuição de todos os cristãos e dos homens de boa vontade. A fé e a prática do Evangelho proporcionam a cada fiel uma experiência da vida em Cristo, que o ilumina e o torna capaz de apreciar as realidades divinas e humanas segundo o Espírito de Deus. Assim, o Espírito Santo pode se servir dos mais humildes para iluminar os sábios e os constituídos na mais alta dignidade. Os ministérios devem ser exercidos em espírito de serviço fraterno e dedicação à Igreja em nome do Senhor. Ao mesmo tempo, a consciência de cada fiel, em seu julgamento moral sobre seus atos pessoais, deve evitar de permanecer fechada nos limites da consideração individual do melhor modo possível. Ela deve se abrir à consideração do bem de todos, tal como se exprime na lei moral, natural e revelada, e, por conseguinte, na lei da Igreja e no ensino autorizado do magistério sobre questões morais. Não convém opor a consciência pessoal e a razão à lei moral ou ao magistério da Igreja. Assim, se pode desenvolver entre os fiéis cristãos um verdadeiro espírito filial para com a Igreja. Ele é o resultado normal do crescimento da graça batismal, que nos gerou no seio da Igreja e nos fez membros do corpo de Cristo. Em sua solicitude materna, a Igreja nos concede a misericórdia de Deus, que triunfa sobre todos os nossos pecados e age, de modo especial, no sacramento da reconciliação. Como mãe solícita, ela nos prodigaliza, também em sua liturgia, dia após dia, o alimento da palavra e da Eucaristia do Senhor. A gente já viu aqui, que a Igreja, ela cuida de nós. E apesar de ser constituída por homens, e existe aquilo que nós já vimos que se chama a infabilidade da Igreja. E a gente tem que confiar nisso, que apesar de homens que erram, ela segue infalível e sempre na busca por acertar, por corrigir, por amar, por zelar. E acredito que não é uma instituição orgulhosa, de que se reconhece o erro, vai pedir perdão e vai recomeçar diante disso. Os mandamentos da Igreja. Os preceitos da Igreja inserem-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e nutrindo-se dela. O caráter obrigatório destas leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem por fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável de espírito, de oração e de esforço moral e de crescimento no amor a Deus e ao próximo. Os preceitos mais gerais da Igreja são 5. O primeiro preceito: ouvir missa inteira e abster-se de trabalho, serviços nos domingos e festas de guarda. Exige aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor, bem como as principais festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos, que a Igreja declara como sendo de preceito, sobretudo participando na celebração eucarística em que a comunidade cristã se reúne e descansando de trabalhos e ocupações que possam impedir a santificação desses dias. O segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano, assegura a preparação para a Eucaristia pela recepção do sacramento da reconciliação, continua a obra de conversão e de perdão do batismo. O terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição, garante um mínimo referente à recepção do corpo e do sangue do Senhor, em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. O quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Igreja, determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas e contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre os nossos instintos e a liberdade de coração. O quinto mandamento, ajudar a Igreja em suas necessidades, recorda aos fiéis que eles devem ir ao encontro das necessidades materiais da Igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Vida moral e testemunho missionário. A fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da Igreja no mundo. Para manifestar, diante dos homens, sua força de verdade e de irradiação, a mensagem da salvação deve ser autenticada pelo testemunho de vida dos cristãos. O próprio testemunho da vida cristã e as boas obras feitas em espírito sobrenatural possuem a força de atrair os homens para a fé e para Deus. Por serem os membros do corpo, cuja cabeça é Cristo, os cristãos contribuem pela firmeza de suas convicções e de seus costumes para a edificação da Igreja. A Igreja cresce, se expande e se desenvolve pela santidade de seus fiéis,
até chegarmos todos juntos ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude. Por sua vida, segundo Cristo, os cristãos aceleram a vinda do reino de Deus, do reino da justiça, da verdade e da paz. Nem por isso se descuidam de suas obrigações terrestres. Fiéis a seu Senhor e Mestre, eles as cumprem com retidão, paciência e amor. Resumindo, a vida moral é um culto espiritual. O agir cristão se nutre da liturgia e da celebração dos sacramentos. Os mandamentos da Igreja se referem à vida moral e cristã, que está sempre unida à liturgia da qual se alimenta. O magistério dos pastores da Igreja, em matéria moral, é exercida ordinariamente na catequese e na pregação, tendo como base o Decálogo, que enuncia princípios da vida válidos para todos os homens. O Romano Pontífice e os bispos, como doutores autênticos, pregam ao povo de Deus a fé que deve ser criada e aplicada aos costumes. Cabe-lhes igualmente se pronunciarem sobre as questões morais que têm relação com a lei natural e a razão. A infabilidade do magistério dos pastores se estende a todos os elementos de doutrina, incluindo a moral. Sem esses elementos, as verdades salvíficas da fé não podem ser guardadas, expostas ou observadas. E assim vemos o carinho da Igreja conosco, cuidado para que ela nos auxilie também no nosso processo de salvação. Ame a Igreja, defenda a Igreja, seja Igreja. Não fale mal daquilo que nós pertencemos. Ame o Papa, cuide do Papa, reze pelo Papa e que possamos juntos fazer sempre o melhor. Lembre-se, quando você falar algo da Igreja, você está se incluindo nessa. Então, muito cuidado com isso. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou Cés Portugal. Este é meu canal. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!